Olá, boa noite. Veja agora os destaques do Brasil TV deste sábado, 18 de julho. O governo do Rio contraria a decisão da Justiça e continua a transferir pacientes dos hospitais de campanha para outras unidades de saúde. A Covid-19 avança pelo Centro-Oeste. A Justiça prorroga a quarentena em Cuiabá e Campo Grande faz toque de recolher. Bombeiros enfrentam dificuldades para combater um incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. E você vai ver também, animais silvestres reaparecem em áreas urbanas e pesquisadores tentam descobrir se é por causa do movimento menor provocado pela pandemia. Agora, no Brasil TV. O governo do estado do Rio resolveu suspender as atividades nos 2 únicos hospitais de campanha que conseguiu criar. A Justiça mandou interromper a transferência dos pacientes para outros hospitais, mas a decisão não foi respeitada. A Fernanda Ruvená tem os detalhes. O único paciente que permanecia no hospital de campanha do Maracanã foi transferido hoje cedo. Os outros 26 já tinham sido levados ontem para outras unidades. O governo do estado determinou as transferências de todos os internados, porque venceu o contrato com o Instituto Iabas, que administrava o hospital de campanha do Maracanã e o de São Gonçalo, na região metropolitana. Ontem à noite, uma liminar da Justiça determinou que o atendimento nos hospitais de campanha seja mantido. Mesmo assim, imagens feitas ainda durante a noite de ontem mostram a unidade do Maracanã já sendo desmontada e com aparelhos desligados. As unidades do Maracanã e de São Gonçalo são as únicas entregues das 7 prometidas pelo governo do estado e ainda tiveram atrasos na conclusão das obras e problemas de gestão pelo Iabas. Por isso, estão sob intervenção do estado. Enquanto isso, funcionários não sabem o que vai ser daqui para frente. Médicos, enfermeiros e técnicos estão com salários atrasados e sem nenhuma informação sobre quando receberão o pagamento. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que o Iabas é o responsável por quitar os salários atrasados. O Iabas, por sua vez, disse que a responsabilidade pelos contratos é da Fundação Saúde, do governo do Rio. Sobre a decisão judicial de manter os hospitais de campanha funcionando, a Secretaria de Saúde disse ainda que não foi notificada e que eles não fecharam definitivamente. No Rio Grande do Sul, o avanço da Covid-19 colocou mais de 90% das cidades em situação de alto risco para o contágio. O governo dividiu o estado por regiões para acompanhar o comportamento da pandemia. 91% das cidades gaúchas estão em áreas com alto risco de transmissão do coronavírus. Na prévia do mapa de distanciamento controlado do Rio Grande do Sul para a próxima semana, 18 das 20 regiões foram classificadas com bandeira vermelha. Porto Alegre seguiu nessa classificação porque mais uma vez teve piora dos indicadores. 88% dos leitos de UTI estão ocupados, sendo que 40% só com pacientes Covid. 3 hospitais não têm mais vagas. Em transmissão pela internet no início da noite, o prefeito Nelson Marquesan Júnior diz que a capital chegou ao limite da oferta de leitos e que ou reduz a circulação de pessoas ou se encaminha para o lockdown. No Paraná, mais de 600 funcionários com suspeita de Covid-19 foram afastados de um frigorífico de frango. Em Jaguapitã, no norte do Paraná, 651 funcionários de um frigorífico de frangos foram afastados do trabalho com suspeita de Covid-19. Desses, 111 testaram positivo para a doença. O frigorífico tem mais de 3.000 funcionários e os afastamentos começaram a ser feitos há 10 dias. Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguapitã, a empresa está sendo acompanhada diariamente, por isso não foi interditada. Em nota, o frigorífico Jaguafrangos informou que está atendendo todas as normas e protocolos das autoridades de saúde, está testando e afastando os casos suspeitos e acompanhando por telefone os funcionários que testaram positivo para a Covid-19. De Maringá, Solange Riozinho. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que cerca de 20% da população de Belo Horizonte já pode ter sido infectada pelo novo coronavírus. É esse resultado assustador que veio do estudo que já está sendo feito por pesquisadores da UFMG, porque eles estão tentando entender como é que está a presença do coronavírus
no esgoto de Belo Horizonte. E, de acordo com o último levantamento, cerca de 500 mil pessoas, eu disse 500 mil pessoas, estariam infectadas pelo coronavírus só em Belo Horizonte, gente. Isso representa cerca de 20% da população da capital. E o que é mais preocupante é que essa amostra, ela foi coletada recentemente. Essas amostras foram coletadas entre os dias 29 de junho e 3 de julho. E aí tem o pior. Nas últimas 5 semanas de trabalho dos pesquisadores, eles identificaram coronavírus em todas as amostras que foram coletadas nas 2 bacias que recebem esgoto aqui em Belo Horizonte e em Contagem. A bacia do Ribeirão Arrudas e a bacia do Ribeirão do Onça. A gente consegue inferir, estimar o número de pessoas infectadas baseado na carga viral encontrada no esgoto, já que, baseado em dados da literatura, nós sabemos que tanto pessoas com sintomas quanto aquelas que não manifestam, os assintomáticos, excretam o vírus nas fezes. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena, na zona da Mata Mineira, registrou um surto de coronavírus. Aqui em Barbacena, a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, registrou mais 9 casos de alunos que tiveram confirmação laboratorial para a Covid-19 depois do retorno das atividades no início da semana. Em maio, a Escola Militar teve 204 alunos infectados pela doença, o que representa 40% do total de estudantes da instituição. Os alunos que testaram positivo para a Covid-19 agora estão isolados e em tratamento dentro da instituição. Uma embarcação no Amazonas, que estava com tripulantes em quarentena por causa da Covid-19, deve voltar a navegar hoje. O navio cargueiro está parado aqui no Porto de Manaus há mais de 20 dias, porque 5 tripulantes testaram positivo para a Covid-19. Começou pelo comandante. Ele foi isolado em um hotel na cidade de Manaus, depois de receber atendimento em um hospital particular. E os demais tripulantes ficaram isolados em cômodos independentes dentro do próprio navio, mas estão recebendo atendimento médico e sendo orientados pelas autoridades de saúde da capital do Amazonas. O navio deve voltar a navegar neste sábado, de acordo com informações da Anvisa. E a Prefeitura de Imperatriz, no Maranhão, autorizou a reabertura de cinemas e de teatros. Em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão, um decreto municipal autorizou a reabertura dos cinemas na cidade. No primeiro dia de funcionamento, o movimento foi pequeno. E os filmes em cartaz são os mesmos que estavam em exibição há 3 meses, quando o cinema foi fechado. Para evitar o contágio pela Covid-19, a capacidade de lotação das salas foi reduzida à metade. O decreto também liberou a apresentação de peças teatrais e de artistas locais, desde que com a redução de público. Em Fortaleza, esse é o primeiro fim de semana depois da autorização de reabertura das barracas de praia. Segunda-feira, Fortaleza avança para a 4ª etapa do plano de retomada gradual da economia. Com isso, restaurantes estão autorizados a funcionar até 11 horas da noite e templos religiosos podem abrir com 100% da capacidade de público. Mas ao longo da semana, o governador do Ceará, Camilo Santana, fez uma série de restrições a atividades incluídas nessa 4ª etapa. É o caso, por exemplo, de academias, cinemas, bares, aulas presenciais e shows, espetáculos, qualquer tipo de evento. Segundo ele, essas atividades ainda não podem funcionar a partir de segunda-feira. Um comitê formado por especialistas da área da saúde está avaliando os índices da Covid-19 na capital e vai indicar qual é o melhor momento para a reabertura dessas atividades. Hoje foi o primeiro sábado depois da autorização de funcionamento das barracas de praia em Fortaleza. A Praia do Futuro passou a manhã lotada. A gente lembra que todas as barracas precisam seguir protocolos sanitários, como, por exemplo, o distanciamento de no mínimo 2 metros entre as mesas e a capacidade máxima de 4 pessoas por mesa. Liberação de álcool em gel, mais pias para os clientes e todos os funcionários precisam estar usando equipamentos de proteção individual. Na faixa de areia, muita gente estava aglomerada e sem utilizar a máscara. A faixa de areia só está liberada de acordo com o decreto para a prática de atividades físicas individuais. A Agência de Fiscalização de Fortaleza percorreu a Praia do Futuro ao longo desse sábado, tentando orientar os banhistas
que insistem em descumprir o decreto de isolamento. Marina Alves para o Brasil TV. No Centro-Oeste, Mato Grosso já registra casos de coronavírus em todos os municípios do estado. A Justiça prorrogou por 7 dias a quarentena em Cuiabá e Várzea Grande. Só podem funcionar os serviços essenciais. Na região metropolitana de Mato Grosso, já são 3 semanas com os comércios não essenciais fechados após a decisão da Justiça. Mesmo assim, os números da pandemia aceleram. Na capital, Cuiabá, o aumento dos casos nesse período foi de 120% e o total de mortes subiu para quase 200%. Além da quarentena, a Justiça também determinou que as prefeituras aumentem as fiscalizações. A taxa de isolamento média em Mato Grosso é de menos de 42% só em julho. E a ocupação de UTIs já chega no limite há 22 dias. A Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, determinou novas restrições para o funcionamento do comércio e do setor de serviços. É mais uma tentativa de frear o avanço da Covid-19. A Prefeitura de Campo Grande determinou novas medidas restritivas a partir deste fim de semana. Até o fim de julho, aos sábados e domingos, somente serviços essenciais, como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, estão autorizados a abrir normalmente. Mais uma tentativa da Prefeitura de Campo Grande de diminuir a circulação de pessoas. Mas o decreto não impede que a população saia de casa durante o dia. A proibição só vale durante o toque de recolher, que já está em vigor. Vai das A ocupação dos leitos de UTI do SUS e também da rede privada aqui em Campo Grande está em 84%. Especialistas prevêem aumento no número de casos de Covid-19 em Goiânia. Em Goiás, o crescimento no número de mortos preocupa os especialistas na área da saúde. Já são mais de 1.000 vítimas da Covid-19 e metade dessas mortes aconteceram em apenas 15 dias. Os especialistas projetam uma explosão no número de casos e de óbitos para os próximos dias, por conta da reabertura do comércio e dos serviços. E a Universidade Federal do Goiás começou a fazer testes de Covid-19 hoje nos moradores. A testagem está sendo feita pela Universidade Federal de Goiás, que montou uma estrutura para atender inicialmente profissionais da saúde e da segurança pública, e que agora estendeu o projeto. Os exames estão sendo agendados por líderes de organizações sociais que já desenvolvem algum tipo de trabalho com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. E além do teste para Covid, estão sendo feitas também coletas de sangue para detectar possíveis outras infecções, como por exemplo da hepatite e do HIV. A partir do momento em que a gente faz a testagem para eles sabem do diagnóstico e aí as próprias lideranças organizadas, a gente trabalha a questão, essas lideranças trabalham condições para realizar o isolamento social dessas pessoas. Os enfermeiros também orientam quem participa sobre os cuidados para prevenir a Covid-19. Só tem que se prevenir, né? Usar luva, máscara. Tanto ir para o serviço como voltar para casa, chegar em casa e a mão, com álcool em gel. Tentar evitar, porque esse problema é muito sério, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar formalizou a retirada dos testes sorológicos da cobertura dos planos de saúde. Nessa semana, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou a liminar que obrigava os planos de saúde a oferecer os testes. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira e já está valendo. A partir de agora, muitos consumidores, clientes de planos de saúde que quiserem fazer o teste de sorologia para a Covid-19 vão ter de pagar do próprio bolso. O de sorologia é o teste que identifica a presença de anticorpos no sangue de quem já foi exposto ao vírus em algum momento, independentemente de apresentar sintomas da doença. No mês passado, uma resolução normativa determinou a inclusão dos testes sorológicos para a Covid-19 na cobertura obrigatória dos planos. A ANS recorreu à Justiça e na última terça-feira o Tribunal Regional Federal da 5ª Região derrubou a liminar. Hoje, a agência decidiu pela não cobertura do exame. A ANS informou que na semana que vem uma audiência pública vai debater se o exame volta ou não a fazer parte da cobertura obrigatória. O governo de São Paulo autorizou a volta do automobilismo. Já a Prefeitura da capital estuda adiar o carnaval do ano que vem.
O governo de São Paulo autorizou hoje a retomada das provas e treinos de automobilismo e motociclismo nas regiões da fase amarela. Pilotos e equipes técnicas terão que passar por testes de Covid-19 regularmente. E aqui na capital, a prefeitura cancelou o Réveillon tradicional na Avenida Paulista. O prefeito Bruno Covas disse que o carnaval poderá ser adiado para maio ou julho. Nós continuamos a dialogar com as escolas de samba, né, que são também as organizadoras do evento, com outras cidades no Brasil, para tentar tomar uma decisão conjunta em relação à possibilidade de adiamento e qual seria a nova data da realização do Carnaval. Em Botucatu, no centro-oeste paulista, 6 idosos morreram por causa da Covid-19. Aqui em Marília, 13 idosos que moravam em asilo ou casa-abrigo também morreram por causa da doença. Para evitar um surto, idosos e funcionários de 6 entidades foram testados. 12 estavam com o vírus e receberam tratamento. Marília tem 6 abrigos, onde moram mais de 200 idosos e trabalham 100 profissionais de saúde. Em Botucatu, também no centro-oeste paulista, 6 idosos morreram por causa da doença. Eles moravam em 2 clínicas particulares. As casas foram higienizadas e estão funcionando normalmente. A doença avança pelo interior do estado de São Paulo. Os municípios da região de Piracicaba regrediram para a fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização. A Regional de Saúde de Campinas, que inclui 42 municípios, dependia da redução na taxa de ocupação de leitos para passar para a fase laranja do plano estadual, em que o comércio não essencial também pode funcionar. Mas como o índice permanece alto, está na casa dos 80%, a região continua na fase vermelha. Já são 35 mil casos e 1.000 mortes por aqui. A região de Piracicaba também enfrenta uma situação complicada e regrediu hoje para a fase vermelha. São mais de 12 mil casos e quase 400 mortes. Como a partir da próxima segunda-feira só o comércio essencial poderá abrir as portas, os moradores aproveitaram o dia para ir às compras. Ainda no estado de São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Preto anunciou a volta das aulas, mas à distância. Os alunos vão assistir às aulas da Rede Municipal de Educação pela televisão. Aqui em Ribeirão Preto, a Prefeitura anunciou a retomada das aulas da rede municipal a partir do dia 3 de agosto. O conteúdo vai ser transmitido em um canal da TV aberta das 8 da manhã às 2 da tarde. Ao todo, 47 mil alunos vão participar dessa programação educativa. Ribeirão está na fase vermelha do Plano São Paulo desde o dia 15 de junho e a principal preocupação é com a taxa de ocupação dos leitos de UTI, acima dos 90% há mais de uma semana. E você vai ver a seguir. Bombeiros enfrentam dificuldades para combater um incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. E animais silvestres reaparecem em áreas urbanas e pesquisadores tentam descobrir se é por causa do movimento menor provocado pela pandemia. Brasil TV volta daqui a pouquinho.
Bombeiros enfrentam muita dificuldade para combater um incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A grande cortina de fumaça encobre o horizonte. Esse incêndio consome a vegetação pantaneira há 9 dias. Enquanto de dia predomina a fumaça, à noite é o clarão das chamas que se destaca. E mesmo tão perto da cidade, o fogo no Pantanal não é fácil de ser combatido. Aproximadamente uns 30 centímetros ou mais de matéria acumulada, raízes, folhas, muita biomassa acumulada. Então vai queimando em profundidade, emitindo muita fumaça. Tacar água aqui não está sendo efetivo, nem o combate com abafadores. Corumbá lidera a lista de municípios do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no número de focos de incêndio este ano. De janeiro até agora, já são mais de 2.000 focos registrados pelos satélites do Instituto. Em 2020, o Pantanal Sul Mato-Grossense já perdeu uma área maior que 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. 26 pessoas já foram autuadas pela Polícia Militar Ambiental por uso de fogo seguido de incêndio e desmatamento ilegal. O Rio Paraguai, que deveria estar encobrindo os campos que estão em chamas, está em um dos níveis mais baixos dos últimos anos, em 1,72 m. E enquanto a vegetação pantaneira arde em chamas, a cidade de Corumbá fica assim, encoberta pela densa fumaça. A polícia registrou um aumento de 900% no número de apreensões de madeira nas rodovias federais de Rondônia. O Gedeon Miranda tem os detalhes. Olá, André, isso mesmo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aqui em Rondônia, apenas nos 6 primeiros meses deste ano, quase 3.000 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportados de forma ilegal nas rodovias federais do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado foram apreendidos pouco mais de 300 metros cúbicos de madeira. Isso demonstra um aumento de 900% no número de apreensões de cargas que estavam sendo transportadas de forma ilegal aqui em Rondônia. A maior parte das apreensões foi em Ariquemes e também em Ji-Paraná, na região central do estado. Em Ji-Paraná, só este ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1.300 metros cúbicos de madeira. No ano passado, esse número não chegou a 100 metros cúbicos. A maior parte dessas madeiras que estavam sendo transportadas de forma ilegal foram extraídas do Amazonas ou aqui mesmo do estado de Rondônia, no município de Ariquemes. André. No Distrito Federal, o IBAMA afastou um servidor suspeito de facilitar a venda de serpentes para estudantes de medicina veterinária. Na caixa, a identificação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do IBAMA, que funciona na Floresta Nacional. É para lá que muitos animais resgatados pelos órgãos de controle do DF são levados para tratamento e recondução à natureza. Na semana passada, a Polícia Civil localizou 16 cobras de várias espécies em uma chácara no núcleo rural Taquara, em Planaltina. Os répteis estavam dentro de caixas e pertenciam ao estudante de medicina veterinária Pedro Krambeck, picado por uma naja. A partir do número de inscrição presente nas caixas apreendidas, o IBAMA conseguiu chegar até um servidor que acabou sendo afastado das atividades. Segundo as investigações, o servidor é suspeito de facilitar a aquisição de serpentes por estudantes de medicina veterinária, entre eles Pedro Krambeck. O IBAMA disse que o afastamento faz parte de um processo administrativo disciplinar aberto para apurar o caso. A Polícia Civil investiga o tráfico de animais exóticos no DF e suspeita que cobras como a naja, que não pertencem à nossa fauna, sejam comercializadas por até R$10 mil. Esta semana, a mãe e o padrasto de Pedro Krambeck prestaram depoimento. O padrasto, inclusive, é tenente-coronel da PM e teve o celular apreendido pelos investigadores. O IBAMA multou os dois em R$ 8.500 cada por terem dificultado a ação de resgate das cobras. Já Pedro Krambeck recebeu alta do hospital na última segunda-feira. Ele também foi multado pelo IBAMA no valor de R$ 61 mil e ainda não foi ouvido pela polícia porque apresentou um atestado médico de 18 dias. Nesses tempos de isolamento social, os animais silvestres têm aparecido com mais frequência nas áreas urbanas. Uma cidade da região metropolitana de Vitória teve um aumento de 40% no resgate de vários bichos. Ficaram as pegadas e a lembrança de um susto. Meu menino que estava ali, que viu, né? Ele gritou daqui, nós não escutamos. Quando nós escutamos que ele veio até aqui, ela já tinha entrado, pulado aqui no quintal. Era uma onça passando, correndo aqui,
saiu na estrada. Pelo tamanho da pegada, é um animal adolescente, tá? Que deve ter saído do território da mãe há pouco tempo. Também não é todo dia que se encontra uma cobra no motor do carro. Olha onde essa jiboia cismou de entrar, olha. Na região metropolitana de Vitória, o município da Serra registrou um aumento de 40% de resgate de animais, comparando com o mesmo período do ano passado. A prefeitura afirma que tem relação com o isolamento social. Parques públicos como este, que ficam em áreas urbanas, estão fechados há mais de 3 meses aqui em Vitória. São locais onde há lagos, árvores, frutas, alimentos, que também podem estar atraindo os bichos para mais perto das casas. Essa lontra, que nunca tinha sido vista por aqui, apareceu em um desses parques. Esse veterinário também percebeu um aumento de animais em outros locais. Principalmente em indústrias, né, que geralmente faz com que tenha muita movimentação de pessoas e agora teve que reduzir, né, a carga horária das pessoas, ou até mesmo indústrias que tiveram que meio que parar, né, nesse momento. A relação entre pandemia do coronavírus e o maior número de animais resgatados em áreas urbanas é uma hipótese. A gente precisa de fazer pesquisa científica séria, com quantidade amostral muito grande, e isso a gente ainda não tem. O que não resta mais dúvida é o que fazer quando encontrar um animal silvestre na cidade. A recomendação é sempre procurar os órgãos responsáveis por capturar e depois soltar os bichos na natureza. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, horário de Brasília. Para você uma ótima noite, um domingo de paz.